Vamos lá, boa tarde a todos e a todas, né? A gente começa de novo o Clube do Conto, que esse ano ele está mensal, né? Então, no mês de junho eu não pude estar presente, né? Quando foi a professora Rosana Kerner que apresentou, né, a Infinita Fiandeira do Mia Couto, e a gente vai observar, né, que esse ano a gente trabalhou num viés diferente. A gente sempre trouxe a figura de animais, né? Então a gente trabalhou com vários animais que vão dialogando para a gente fazer esse jogo mesmo, meio fabular, né? Sempre com essa presença desse personagem ou dessa personagem. E hoje a gente vai trabalhar com uma obra que talvez não seja tão conhecida de todos, né, que está aqui, Contos Plausíveis, que é um Drummond fora do seu lugar, né? O Drummond sempre chega para nós como um grande poeta, né? E ele vai ter uma obra também voltada para contos, mas já são contos muito diferentes, depois a professora Thaisa vai tratar. Né? Então, a curadoria teve essa percepção. Quero agradecer a presença da Vanessa, da Ângela, e dizer que a professora Thaisa, né, nossa parceira, então, hoje vai nos brindar com a leitura Bailarina e o Morcego. Né? Vamos ver que situação é essa, né? Que curiosidades são essas a partir do texto. Quem está no nosso WhatsApp vai ver que eu coloquei lá uma imagem da Bailarina e o Morcego, que é essa imagem que aparece para nós, né? Com essa ilustração aqui. Só que o autor e o ilustrador fazem um jogo linguístico conosco. Eles fazem com que a gente tenha que procurar qual é, né? Qual é a imagem que tem a ver com o texto, certo? Qual é a imagem que tem a ver com o texto? E eu coloquei ali para vocês no disco virtual, no WhatsApp, a imagem que é da bailarina e do morcego, né? Que é a que está aí no WhatsApp, está na página. Agora eu não vou achar. Não, está mais para trás, né? Enfim, daqui a pouco eu acho aqui e mostro para vocês. Então, a gente vai lendo o texto, vai lendo os contos, e ao mesmo tempo que a gente vai lendo os contos, a gente tenta achar a imagem, né? Tenta achar qual é a imagem do conto que a gente está lendo. Né? E a Bailarina e o Morcego eu postei ali no WhatsApp para vocês. Daqui a pouco eu acho e mostro, mas de qualquer forma está ali no WhatsApp, tá, gente? Para que vocês possam dar uma olhada. Deixa eu ver se o WhatsApp estiver aqui. Eu já vou copiar, não, ele não está mais aqui também, mas de qualquer forma, tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não vou. Deixa eu ver se consigo abrir. Vamos ver se eu consigo copiar a imagem. Vamos ver se eu consigo botar aqui para nós no chat. Vamos ver. Nessa para a gente começar. Vamos ver se eu consigo colar aqui. Isso. Conseguiu. Consegui, ó. Então, essa é a imagem do conto que a gente está lendo, né? Que é a bailarina e o morcego, não aquela que aparece lá no texto para nós, tá bom? Então, vamos lá, passo a palavra para a professora Thaisa, né? Que vai fazer a mediação de hoje. É um grande prazer estar novamente mediando um conto, especialmente no Drummond, né? E o Drummond, ele se caracteriza, né, por um poeta e um escritor gauche, né? E esse conto, especialmente, ele se coloca nessa figura de gauche, né? Porque era a figura que ele queria ser representado, né? Por quê? Drummond entendia que naquele momento histórico que ele estava vivendo, a literatura tinha que se renovar. E ele se colocava como moderno, né? E para ele, ser moderno era ser gauche, ou seja, contradizer os padrões e renovar os padrões, né? E hoje eu gostaria de iniciar esse momento, né, de reflexões a partir da leitura do texto. Né? O texto é um microconto, né? Foi um dos primeiros escritores a introduzir, né, essas micronarrativas, e após a leitura, provocá-los, né, para algumas reflexões sobre essa postura do poeta, escritor, né, e
E quais as estratégias que ele utiliza, né, para abrir novas perspectivas para para a textualidade, né? Então, iniciando com a leitura. A bailarina e o morcego. Há um morcego voando de madrugada pela rua Montenegro, sempre depois de 2 horas, nunca depois de 4. Escolhe entre janelas abertas e penetra em quartos de moças para chupar-lhes o sangue. Faz isso tão de leve que a vítima não acorda. E só de manhã, ao se levantar, sente a dor em pequeno ponto arroxeado no pescoço. Há quem discuta a identidade do animal e afirme tratar-se de vampiro humano como os há na Transilvânia. Falta consistência à afirmação, pois homem algum atingiria o 7º andar subindo pela fachada dos edifícios. Muitos moradores já viram o morcego e tentaram matá-lo. Ele escapa e se diria que não teme represálias, pois voltou pela 3ª vez ao quarto de Ercília Fontamara, bailarina do Teatro Municipal. Aos repórteres, Ercília falou que começa a habituar-se ao fato de ser visitada por um morcego que lhe retira algumas gotas de sangue sem maior dano. Ela observou que, a partir da primeira visita, aumentou sua flexibilidade muscular nos ensaios e que nunca dançou tão bem como daí por diante. Espera ter um desempenho perfeito na apresentação de Gisele. Se na noite da véspera oferecer um pouco de si mesma ao estimulante quiróptero. Bem, o Drummond, né, editado em 85, né, esse livro que é de posse da Berenice, né, uma preciosidade, né, livro de 85, né, e nesse livro ele escreve uma nota, e eu acho que essa nota é muito significativa, né? Que eu só tive acesso quando eu tive o livro em mãos, porque eu não tinha o livro em mãos, né? E a partir do momento que eu tive o livro em mãos, né, me chamou a atenção a nota que ele coloca na página 9. Ele diz o seguinte: estes contos, daí abre parênteses, serão contos. Não são plausíveis, na acepção latina de merecerem aplausos, né? Porque plausíveis, na acepção latina, é aqueles que recebem aplausos, né? São plausíveis no sentido de que tudo neste mundo, e talvez em outros, é crível, provável, verossímil. Então, ele já vai, nessa nota, ele já está criando aberturas, né? Então, são plausíveis, no sentido de que tudo nesse mundo, e talvez em outros, é crível, provável, verossímil. Todos os dias, a imaginação humana confere seus limites e conclui que a realidade ainda é melhor que ela, né? Então, nessa nota, né, o que ele mostra, né? Ele mostra que ele, como escritor, propõe um caminhar, né, uma leitura pelo insólito. Então, ele, como um escritor moderno, ele não quer oferecer para o leitor algo fechado, uma narrativa fechada, uma narrativa acabada, com princípio, meio e fim, né? Então, a proposta do Drummond, e a nota já indica isso, né? É que o leitor caminhe pelo mundo insólito, né?
e que, teoricamente, os estudiosos demarcaram como o fantástico, né? Então, o Drummond vai inaugurar na literatura brasileira o fantástico, que posteriormente vai ser grandemente divulgado por Cortázar, por Borges, né? Pela Latinoamérica, né? Mas o Drummond já instaura, né? Na literatura brasileira o fantástico com esses contos plausíveis, né? E o que é o fantástico, né? É aquela narrativa que transgride leis na condição de escritor, né? Então, o escritor moderno se autodemarca como transgressor, né? Então, ele se assume na postura de transgressor. Por quê? Ele percebe que ele tem que ser sintonizado com o seu tempo. E o tempo moderno é um tempo que rompe com os padrões, né? Então, o escritor moderno só é aquele que rompe com os padrões, né? Então, a proposta dele é trabalhar a modernidade na narrativa a partir do insólito, né? E com isso, o que ele faz, né? Ele questiona a arte como cópia do real. Então, para ele, a arte não é uma cópia do real empírico, né? E ele cria variantes em relação às leis de verossimilhança. Então, o primeiro impacto que a gente tem é que você entra no plano, né? Que é um sobreplano, né? E a gente fica se questionando, né? Aonde que essa narrativa vai chegar, né? O que essa narrativa quer dizer, né? Porque ele vai romper, né, com as normas instituídas de verossimilhança, né? E, portanto, essas narrativas de Drummond, né, reinventam o real, né? Então, não é o real palpável, não é o real concreto transportado para o literário, né? Mas é um real reinventado, né? Que encaminha o leitor para um universo fantástico, né? Então, o grande exercício, né? É esse exercício de nos deslocar para um universo fantástico. E como o Drummond se autonomeava, né? Por trabalhar dessa forma, né? Ele se considerava um gauche. Né? Então, ele dizia que a postura dele era uma postura do gauche e ele queria se assumir, né, dentro dessa postura. Né? Por quê? Porque ele vai desdobrando os personagens ficcionais. E, ao desdobrar esses personagens ficcionais, ele questiona, né, a verdade ficcional e a não ficcional. O que é plausível e não plausível. O que não é, né? Então, quando a gente pensa dentro da lógica não ficcional, nós temos uma clareza, né, do que é plausível. E eu fiquei analisando esse texto, né, e percebi que o jogo que ele faz na narrativa é um jogo através do narrador. Então, eu gostaria de reler, né, como ele inicia, né? Há um morcego voando de madrugada pela rua Montenegro, sempre depois de 2 horas, nunca depois de 4. Então, quando ele se assume narrativamente, no primeiro parágrafo, de forma impessoal, o que ele está fazendo? Né? Ele está dizendo que ele não é dono da narrativa. Né? Então, ele, como narrador, ele cria um distanciamento do que é narrado, né? Porque ele começa, há um morcego voando de madrugada pela rua Montenegro, sempre depois de 2 horas e nunca depois de 4. Então, ele se distancia, né? E, no entanto, na sequência, né? O que ele quer, né? Ele objetiva, né?
dizer, né, o que o morcego faz, né? E ele diz assim, né? Escolhe entre as janelas abertas e penetra em quartos de moça para chupar-lhes o sangue. Faz isso de tão leve que a vítima não acorda e só de manhã, ao se levantar, sente ardor em pequeno ponto arroxeado do pescoço, né? Então, o que ele está dizendo? O objetivo do morcego, né? Então, o morcego quer o quê, né? Qual é a proposta do morcego? Entrar em quartos de moça, né? E chupar-lhes o sangue, mas de modo tão leve, né? Que elas não sintam, que elas sintam apenas, né? Um arroxeado no pescoço, né? Então, ele tem um objetivo, mas ele é sutil nesse objetivo, né? No entanto, né? Ele acrescenta, né? Isentando se isentando de apresentar um argumento próprio, né? Que discute a identidade do animal, né? Então, há quem discuta, né? Não é ele, né? Não é o narrador. Há quem discuta a identidade do animal e afirme tratar-se de vampiro humano, como os há na Transilvânia. Né? Falta consistência à afirmação. Pois homem algum atingiria o 7º andar subido pela fachada dos edifícios, né? E daí, então, ele vai jogando com o real, né? Com o plausível e com o real. Daí, na sequência, o que ele diz? Muitos moradores já viram o morcego e tentaram matá-lo. Ele escapa e se diria que não teme represárias, pois voltou pela 3ª vez ao quarto de Ercília Fontamara, bailarina do Teatro Municipal. Então, o narrador continua assim, isentando, né, do texto, né? E o que ele quer mostrar, né? A intenção é brincar com a verossimilhança, né? E numa tentativa do quê? Né? Mostrar testemunhas, né? Então, ele coloca, muitos moradores já viram o morcego e tentaram matá-lo. Então, ele afirma, né? Quer dizer, os moradores, não é ele o narrador, né? E essa estratégia de trazer testemunhas, né? Mostram que é possível se entender esse fato narrado como verossímil. Sim. Se tem testemunha, é verossímil. Tudo aquilo que não tem testemunha, juridicamente, não é admitido como verossímil. Então, o Drummond faz essa estratégia, né, do jogo, né, entre o real e o imaginário, né? E aí o que ele coloca, né? Ele coloca o caráter plausível do conto, né? E outro aspecto também que chama a atenção nesse conto, que logo na sequência ele diz, né? Muitos moradores já viram o morcego e tentaram matá-lo. Ele escapa e se diria que não teme represálias, pois voltou pela 3ª vez ao quarto, o 3, né? O 3 é o número mágico, né? O 3 é o número que abre, né? Ao quarto de Ercília Fontamara, bailarina do Teatro Municipal. E daí, não é uma pessoa qualquer, né? É uma pessoa que tem destaque. Ela não é apenas uma bailarina, né? É uma bailarina do Teatro Municipal. Ele navega, né, Thaís, entre a realidade e a ficção, né? A realidade e a ficção. Ele vai jogando o tempo todo, mas com sutilezas, né? Sem se posicionar como sujeito narrador, né? Então ele vai jogando, né? E é irônico, né? Porque essa ironia vai expandindo, né? Essa figura, né? Essas figuras, né? Quando ele fala assim, né? Que tais gotas de sangue não lhe fazem falta, ao contrário, dão mais flexibilidade muscular. Então, a bailarina diz que
graças ao morcego, ela consegue uma performance muito superior ao que ela imaginava, a potencialidade que ela pensava ter, né? Então, o morcego vai ser uma potência, né? E ela coloca mais, né? Que ela pretende, né? Ela espera, né? Ter um desempenho perfeito. Olha, desempenho perfeito, ou seja, ela nunca teve esse desempenho, mas ela espera, ele diz isso, né? Espera ter um desempenho perfeito da apresentação de Gisele, né? A gente sabe que Gisele é uma peça muito difícil de ser executada, né? Então, para a bailarina, esse momento é o grande momento da sua vida, né? E ela coloca essa possibilidade a partir do morcego, né? Que ofereceu para ela uma potencialidade, né? E eu acho que é importante colocar, como ele diz, né? Que ela se propõe, né? Se na noite da véspera oferecer um pouco de si mesma ao estimulante quiróptero, ou seja, ela quer oferecer, não só receber, né? E eu fui fazendo umas reflexões, né? Com relação a essa questão, né? Então, ele está sempre tentando brincar com a verossimilhança, né? E nessa tentativa, né, de brincar com a verossimilhança, né? O que ele se propõe, né? Como texto, né? Um texto que vai discutir, né? A relação das mulheres, né? Com a sexualidade, né? Então, ele não fala de modo explícito, né? Mas ele fala, né? Ele não está... Esse texto não tem uma intenção moral, esse texto não faz uma discussão filosófica, ele não faz uma crítica política, né? Então, mas o que ele ressalta? A sensibilidade feminina de seduzir. Sem jogo político, sem jogo moral, mas pela entrega. Né? E eu acho muito interessante a gente ler, né, esse conto dessa perspectiva. Né? E ele diz que tem diferentes mulheres também, porque as janelas estão abertas. Né? Então, não é só ela. Quer dizer, ele está focando nessa situação, nesse momento. Né? Mas tem diferentes mulheres. E eu acho que o Drummond abre. Eu nunca tinha lido esse conto, e quando eu li para o clube, né, eu pensei assim, o Drummond já tinha uma sacação, né, das lutas da mulher pela liberdade, né, e uma liberdade que não é promíscua, uma liberdade do desejo. Né? E de ser mulher, né? De ser plena, e não explorar a sexualidade como algumas exploram, né? E vivem disso, né? Mas o desejo da mulher de ser mulher. Isso. Então, eu fico encantada com esse texto. Eu relia, e gostaria de provocá-los, né? Para que vocês falem das impressões que esse texto gerou em vocês, porque para mim foi surpreendente. Eu acho que a tua leitura também foi muito surpreendente, né? A gente faz a leitura, mas quando a gente não tem que falar, a gente vai mais ouvir, a gente meio que fica, parece que faz uma leitura menos, mais internalizada do que se preparando para comentar. Mas sabe o que me ocorreu, Thaís, aí? Não sei, boa noite para quem ainda a gente não deu boa noite. A gente está com a Aline, com a Ângela, com a Carol, com a Laura, o Leonardo também chegou, a Suzana e a Vanessa. A impressão em algum momento que eu li
é que esse próprio narrador podia ser esse morcego. Eu não sei se isso passou na cabeça de vocês. Eu não sei por quê, não tem nada que anuncia isso, mas é como se ele quisesse contar alguma coisa que ele conhece muito. Sim. Inclusive, ele diz assim, não é em outra hora, é nessa hora. Como que dizendo, eu sei que hora é essa, ou porque eu estou espreitando a mesma coisa que esse morcego espreita, ou porque eu sou esse personagem que não é plausível, né? Ao mesmo tempo que é plausível, ele não é. E isso é um exercício tão interessante que até virou notícia. É tão plausível que esse morcego teria sido denunciado, e essa moça que teria, entre aspas, sido atacada, vai fazer uma entrevista explicando que ele não é esse bicho malvado que está fazendo mal, né? Mas também a gente pensa, quem é que denuncia? Não é ela que faz essa denúncia. Mas eu acho que aí fica a grande crítica social que o Drummond faz, né? Porque quando se pensa na sexualidade, né, se pensa como algo demarcado, invasivo, né? E daí ele abre essa possibilidade, né, de pensar, né, de uma forma mais livre, né? E por que porque se pensa sempre naquela visão da mulher, né, passiva, só se for desejada, né? E o que o Drummond abre? Para um conto em que a mulher expressa várias, né? Porque as janelas estão abertas, né? O morcego pode entrar em várias janelas, né? E ele entra em várias janelas, né? Que é o momento de abrir essa perspectiva, né? Então, não olhar a mulher pelo olhar machista, né? Que o desejo é masculino, né? E que o desejo está no ser humano, né? No ser vivo, né? Porque daí quando ele coloca o morcego, ele vai dizer, o desejo está no ser vivo. E, gente, se vocês puderem olhar a imagem que eu coloquei no chat, não sei se todo mundo tem acesso, mas essa bailarina se apresenta, né? E esse morcego é como se ele estivesse dando asas para ela. Sim. Então, tudo isso... Mas o texto diz que é isso mesmo, né? Então, é quase que uma relação simbiótica. Sim. Né? Então, e o que eu acho muito interessante é porque essa edição é uma edição da José Olímpio, né? Uma edição já muito antiga, né? Fala da capa, que é de Jair Pinto, né? Fala que é do Drummond, uma publicação de 1981, né? E a gente fica procurando aqui, de 85, de 85 a obra é de 81, e aí eu fico procurando, sabe, eu fico procurando como é que é quem teria sido essa pessoa que escolhe essas imagens, né? E a gente nota que aqui aparece... A capa Jair Pinto. A capa diz assim, Carlos de Moderno, Bico de Pena de Jimmy Scott, né? E a capa do Jair Pinto. E a capa do Jair Pinto. Então, todos esses desenhos que aparecem aqui foram feitos para edição. Então, é alguém que trabalhou com o Drummond nessa brincadeira. Então, a bailarina e o morcego, que também está aí no chat, está aí no WhatsApp, que tem o desenho de uma cabra com o rosto como se fosse um egípcio, não é o desenho desse texto. O desenho desse texto está lá na página 94, que é essa bailarina. Então, a gente também tem um jogo, né? Tem uma ludicidade, eu tenho que ler o texto e procurar a imagem, né? Isso eu acho que para a época, é um grande exercício, né? E eu, ao fazer essa leitura, né, acho que a proposta do Drummond como desfecho, como síntese, né, o morcego escolhe uma entre as janelas abertas, né? E eu deduzi, né, que todas estão abertas à espera do morcego. Daí eu pus entre parênteses. Ou de um homem ao modo dele. Como se fosse. Que eu acho que o que o Drummond quer dizer é que as mulheres estão abertas, né? Mas não é a todos os homens, né? Mas aqueles homens que se entregam para
a troca, né? E daí eu achei muito interessante, né? Quando a gente, isso é dito ou de um homem ao modo de, né? Então, porque, como você colocou, né? É o narrador ou o morcego? O morcego. Agora vamos escutar vocês, gente. Quem mais? A Mara também chegou aqui. Boa noite, Mara. É importante que vocês coloquem suas impressões. O que vocês acharam da leitura, né, da Thaisa? São muitas possibilidades, né? O que acham, gente? Gostariam de se colocar, de dar uma conversar? Deixa eu Olha ver. só, quando eu li o conto, eu achei, na realidade, fiquei completamente perdida, duvidei da minha capacidade como leitora, não é? Porque eu não entendi nada, o que é que ele quer dizer, porque me ocorreram algumas imagens assim, muito estranhas, a partir de algumas palavras, sabe? Janelas abertas, penetrar pela janela, negro monte. Aí eu comecei a colocar muita malícia na história, sabe? A partir de palavras que ele trouxe. E fiquei imaginando, até quando vê essa imagem da cabra, do homem de barba, eu me lembrei do Barba Azul, né? que era o sedutor. Então, eu misturei um bando de coisas e fiquei procurando onde é que estava a relação do que estava passando na minha cabeça. Que, assim, é aquela coisa assim, você lê e vê um bocado de imagens na sua cabeça, de ideias que parecem não ter sentido, né? Não ter sentido com relação ao texto, e não fazerem um sentido entre si. Mas eu gostei muito de Thaisa ter falado nessa questão assim, da mulher, não é? Ela estava se deixando seduzir. Me chamou a atenção também que ela tinha só uma manchinha roxa, e o morcego deixa 2 pontinhos, né? O morcego deixa 2, não deixa um só, a não ser que esse morcego só tenha um dente. São 2 pontos que ele deixa. E, de qualquer forma, eu achei assim, um jeito inusitado de contar uma história de sedução. E ela estava tão bem dentro do papel dela de seduzida, né, que achava que ia representar a Gisele da forma perfeita. Né? A Porque ela sedução percebeu a sua flexibilidade, né? A partir daquele momento. Mas, de qualquer forma, veja, foram coisas assim que ocorreram, mas eu não consegui traçar um fio, sabe? Assim, foram coisas que foram surgindo que eu comecei a procurar cabelo, como é que diz? Cabelo em sapo, né? E para encontrar alguma coisa. Mas eu achei maravilhosa a sua interpretação. E tem uma coisa, Ângela, também importante quando a gente começa a fazer as leituras, né? Não existe uma leitura única, fechada. Né? Fechada. E a gente também tem que entender que esse livro foi escrito em 81 e essa edição é de 85, então a gente também estava ainda vendo um Drummond, né, que já tinha passado por um processo grande de quebra das próprias estruturas, né? E ele vem com uma linguagem completamente nova para nós. Ele vai para a linguagem do conto. E a gente, quando começa a ler a obra, essa obra especificamente, a gente fica procurando o Drummond. E a gente vai encontrando, à medida que a gente vai lendo um conto, depois outro conto, né? Então, ele também vem para dar essa sensação que você teve, que eu também tive. Não tem aquela linearidade, né, que a gente às vezes busca em muitos contos que a gente tem lido aqui. E ele rompe. Ele rompe com a linearidade. Como grande artista, com muitas marcas, mesmo falando de um elemento mais contemporâneo, já da década de 80, ele ainda traz aquelas marcas lá do sonho modernista, do ideário modernista, de quebrar com os padrões. Então, por isso que a gente tem essa sensação, né, de, eu não estou entendendo o que ele quer dizer com isso. O porquê ele está dizendo isso, né? E até porque não tem um fio, tem vários fios. Vários fios, Ele tem vários fios. E a gente sempre busca um fio, né? A nossa condição de leitora, leitores, né? Ainda é muito condicionada a um padrão. Né? Um padrão. E o primeiro obstáculo que a gente observa, né, é que
ele não vai conduzir a narrativa dentro desses padrões convencionais. Que a gente espera, Que né? a gente espera. Mas eu gostei muito de ser apresentada a ele. Muito. É um exercício que a gente quase não conhece, né? Esse Drummond aí que se apresenta. Eu não sei, gente, mais alguém que está aí no grupo gostaria de comentar, porque senão Ângela, Thaís e eu, a gente monopoliza aqui, sabe como é, né? Eu acho que a brincadeira dele, a brincadeira dele já começa com o título do livro, realmente, Contos Plausíveis, né? É plausível que o morcego entre o sétimo andar para picar as moças, chupar as moças, como ele diz, né? Ele não diz sugar o sangue, ele diz chupar o sangue, que é até uma expressão assim, feia, eu acho, né? Porque ficou meio chula, assim. Mas ele não diz sugar o sangue. Mas aí era bom saber o que o pessoal... Não sei, o pessoal está meio quietinho, meio tímido. O nosso único rapaz aqui, Leonardo, né? Como será que esse conto chegou para ele? Pois é, curiosidade, não sei se eu lembro, porque muitas vezes eles não conseguem falar, às vezes estão no ônibus, muitos alunos dizem, professor, eu estou no ônibus aqui ouvindo e não posso, né, participar, mas fica aberta aí para a gente... É importante que você se coloque. Que digam como tem sentido, né, em relação ao texto. Para que nós consigamos partilhar, né, com esses olhares. O pessoal está quietinho hoje. Nossa, deixa eu anotar que entrou mais uma pessoa, porque eu fico anotando aqui o nome de quem chega para não perder o pessoal, né? Então, a partir disso que a gente tem tratado aqui no clube, né? O que é mais significativo no contexto geral? É a gente perceber que a gente pode puxar fios para fazer as leituras, como a Thaisa puxou esse viés, mas não quer dizer que a gente não possa ter outras leituras. Sim. O que eu queria chamar a atenção é a escolha do Drummond para essa figura do morcego. Porque o morcego ele tem toda uma história em volta dele. Sim. Né? O último conto é uma magia. Uma magia. A mesma magia das aranhas, do Mia Couto, do conto de junho. Né? Então, veja que nós, quando fizemos a curadoria, pensamos nessas imagens que esses seres nos trazem. Né? Então, quando você traz uma aranha que tece a sua história, ela vem com essa marca da tessitura. Então, ela mais oferece do que ela retira. E os morcegos, de uma forma geral, mais retiram do que oferecem. Então, vejam que nesses olhares que a gente vem fazendo, como que isso tudo vai se transformando. Como que essas figuras vão tomando outro lugar que não aquele lugar específico, né, do que a gente estava acostumado a ver. Mas o Drummond é muito irônico aqui, né? Porque ele fala, né, que 3 gotinhas, né? Olha, 3, que é o número que abre, mas é pouco, né? Ele é mágico, é só 3, né? Mas ele abre para outras perspectivas, né? E daí ele fala gotinhas, né? E também diz, né? Sente ardor em pequeno ponto arroxeado do pescoço, né? Então, ele vai jogando, né? Com essas possibilidades, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Que eu acho que isso é mágico nesse conto, né? E é pouco, mas o pouco pode ser infinito. Porque para a bailarina, né, isso foi o desabrochar dela, né? A ponto dela achar, né, que esperar, ela diz, espero ter um desempenho perfeito, ou seja, o melhor de si, né? Da apresentação de Gisele. Se na noite da véspera oferecer um
pouco de si, Uhum. mesma ao estimulante quiróptero. Então, o que ela espera? Ter um momento anterior ao espetáculo para ela poder dar a ele Uhum. o que, em troca do que ele ofereceu a ela. Uhum. E se acontecer isso, Uhum. ela vai ser plena. É. E o que é isso? É a troca amorosa. Né? Quando você tem a troca amorosa, você tem a realização. Mas quando eu dou e recebo, não só quando recebo, a troca é de ambos. Né? Então, eu acho Drummond, e por isso plausível, né? Não é... Possível, mas... Veja só, eu pensei o seguinte, quando eu vi o título, a bailarina é uma figura muito romântica, muito delicada, e ela é sempre representada com a sainha esvoaçante, as perninhas delgadas. A bailarina é uma figura muito delicada de uma forma geral. E o morcego não é uma figura delicada nas histórias, não é? E não é à toa que o Drácula é um É suga o sangue. assustador, né? É uma figura até assustadora. Então, exato. Aí eu fiquei achando assim que havia um desnível de poder muito grande, um desnivelamento muito grande entre uma delicada bailarina e um morcego que ataca. Ele entra sem ser convidado, ele suga o sangue dela e ela, como uma mulher submissa, se deixa sugar. Deixa que ele tire o que ela tem, tire a seiva dela, o sangue dela. E ela ainda se acha presenteada e quer dar mais. Ela quer dar mais a esse morcego. E eu fico imaginando a figura da mulher submissa, que sempre quer dar mais ao homem, sempre, sempre, né? A fulana deu até o próprio sangue. Aí eu também vi esse lado, que não é um lado bonito para se ver. É o homem explorando a mulher, né? O morcego, homem, explorando a delicada mulher que ainda quer dar mais, sabe? Aí, nesse ponto, assim, eu me fiquei um pouco entristecida por ter visto. E agora que eu vi a figura da bailarina, essa coisa assim, metafoseada, né? Ela com as asas dele, quer dizer, sei lá, ela se sente livre a partir desse contato com ele. E, de qualquer forma, é uma coisa que tira a beleza dela, porque ela é bem delgada e as asas não são tão delgadas. Não sei, sabe? Eu pensei em tanta coisa e esse também foi um dos caminhos, que não é um caminho mais bonito, mais romântico do conto. Mas eu acho que o final explica o que você coloca, né? Espera ter um desempenho perfeito da apresentação de Gisele, se na noite da véspera Ele oferecer, ou não, que ela oferecer, né? Um pouco de si mesma ao estimulante Estimulante. quiróptero. Então, daí ela diz, é só Esse. se ela conseguir realizar o seu desejo. E daí ela tá dizendo assim, que ela é dona de si. Né? Tem esse lado, E que ela pode trocar, né? Então, ela se vê, né? Quer dizer, ela só vai desempenhar de forma perfeita se ela tiver, na noite da véspera, né? A possibilidade de oferecer um pouco de si. Mas para quem? Para o estimulante. Um pouco de si mesma ao estimulante, né? Porque ela percebe que ele estimula, né? Que é o morcego que estimula. Então, ela não se vê inativa diante, né? Mas potencializada. Agora, gente, né, a gente fica olhando para essas obras que a gente discute aqui, é uma riqueza tão grande, né? E vocês repararam que os contos desse ano são contos curtos, não tem nenhum conto muito longo, né? E a gente vai notando como que tem riqueza na linguagem, que é bacana, que isso tudo vai ficando na nossa cabeça.
nós também somos estimulados e estimuladas pela literatura. Sim, né? eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, acho que eu penso que a literatura é um espaço para abrir caminhos no sentido de perceber e olhar as possíveis potencialidades da vida, né? É isso mesmo. As plausíveis. As plausíveis, né? Gente, mas é isso que a gente gostaria de conversar hoje com vocês. Quem quiser colocar sua palavra aí no chat, pode colocar. Quem quiser dizer a palavra também pode dizer, né? E dizer que lá no mês de setembro, né? Nós vamos ter... Eu não me lembro agora do conto que vem em setembro. Eu sei que quem vai mediar é a Ana Carolina. Me foge agora o nome o nome do conto, mas logo eu vou colocando aí na página para nós. Tá? Eu agora não me lembro, é tanta coisa na cabeça da gente, estava procurando aqui, mas não achei, tá? Bom, mas de qualquer maneira, a gente sempre está em contato aí pelo WhatsApp, né? Quem tiver qualquer dúvida também pode fazer contato conosco, né? Lá no @prolige, que é o nosso Instagram, ou pode falar com a gente pelo WhatsApp, a gente está aí para discutir, né? E lembrar que no mês que vem nós temos o Pinóquio, no Clube do Romance, que é no sábado de manhã, que logo está chegando aí também o Clube do Romance, né? E que é o penúltimo livro do ano. O último livro vai ser, né, o Dom Quixote de La Mancha, então vamos ficar de olho, né, na obra aí, vamos ver se dá tudo certo, né, mas nós temos aí os dois clubes caminhando muito bem, tá? E também dei uma olhadinha lá no @prolige, que no dia 18, 19 e 20 de setembro nós temos o encontro do ProLer aqui na Univille, mas ele é um encontro que pode ser acessado online também. Então, eu vou colocar lá na página. É só o segundo momento. É. Então, nós vamos fazer híbrido. Isso. O primeiro momento e o terceiro momento presenciais, e o seminário de pesquisa pelo Teams. Então dá para quem está aqui em Joinville, dá para assistir, né? A palestra, infelizmente, vai ser uma palestra muito bacana, mas ela vai ser presencial. Então, gente, queria agradecer a Thaisa, porque sempre sei que é uma dedicação, né, Thaisa? Por mais que seja uma atividade que ela adora, ela ainda teve que arrumar um pedacinho dessa loucura que tem sido a vida dela, ainda para poder estar conosco aqui e discutir uma obra tão intrigante, né? Então, muito obrigada a todos os presentes, né? E esperamos encontrá-los sempre na próxima quarta-feira. Vou aqui parar a gravação, né? Que logo a gente coloca à disposição lá no canal do YouTube.